Olá, visitante do canal. Vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 26 de junho de 1906, na cidade de Londres, no Reino Unido. Com o propósito de padronização para a tecnologia elétrica, eletrônica e afins, nasceu a empresa IEC. Todos os padrões internacionais da IEC são totalmente baseados em consenso e representam as necessidades das principais partes interessadas de todas as nações que participam do trabalho da IEC. Cada país membro, não importa quão grande ou pequeno, tem um voto e uma palavra no que se refere ao padrão internacional da IEC. O padrão internacional, conhecido como International Electrotechnical Commission IEC 60063, define na eletrônica a série de números usados preferencialmente para resistores e capacitores. Essa série subdivide o intervalo entre 1 e 10 em passos de 1, 3, 6, 12, 24, 48 e etc. Estas subdivisões asseguram que, quando um valor qualquer for substituído pelo número da série mais próximo, o erro máximo ficará na ordem de 20%, 10%, 5% e etc. O número da série E, colocado após a letra I, indica a quantidade de valores na década, que fica entre 1 e 10, os quais são obtidos a partir da equação n é igual a 3 vezes 2 elevado a A. Quando você resolve essa equação, o algarismo n para a série E é assim: 3, 6, 12, 24, 48, 96 e 192. Essa equação a gente já resolveu em outro vídeo. Eu peço que vocês assistam e lá você vai entender melhor como funciona essa equação. Novamente me apresentando, meu nome é Arnaldo e neste vídeo vamos estudar como são determinados os valores comerciais dos resistores normatizados pela IEC. Eu peço que você assista até o final do vídeo, pois a ideia aqui é apresentar a equação que a IEC usou para poder determinar os valores comerciais de cada resistor de cada série. Aqui eu estaria apresentando apenas a série E3, justamente por ter um número muito reduzido de resistores. Assim fica mais fácil para que a gente possa entender as outras séries. Em outro vídeo eu estarei detalhando as outras séries que eu mencionei aqui. Ok? Vamos lá então? Olha só que bacana. Vamos começar por essa equação. K é igual a raiz n de 10 elevado a m. Bem, para começarmos a resolver a equação, como eu disse para vocês, nós vamos escolher a série E3. Ok? Então vamos lá. Observe esta equação e lá na raiz, o índice de algarismo n
nós vamos substituir pelo logaritmo 3, que foi retirado da série E3. Ok? Agora, devemos escolher a posição do resistor a ser definido. E eu quero que você observe atentamente lá embaixo. Nós temos 3 resistores. O resistor número 1, aliás, o primeiro resistor, ele ocupa a posição denominada de posição 0. O segundo resistor ocupa a posição 1 e o terceiro resistor ocupa a posição 2. Relembrando, na série E3 existem 3 resistores por década. O resistor número 1 ocupa a posição 0, o resistor número 2 ocupa a posição 1 e o resistor número 3 ocupa a posição 2. Observe atentamente a equação. Primeiramente, a gente já definiu que o índice da raiz ele vai ser o número 3, porque nós estamos falando da série 3. Agora, sabendo que existem posições 0, 1 e 2, são esses números que a gente vai colocar no lugar da letra M, que é o expoente da equação. Então, como eu disse, vamos começar pelo resistor que vai ficar na posição 0. E vamos colocar este número no lugar do expoente M. Então, a gente troca a letra por um número. A partir desse momento, nós podemos montar uma tabela. E observe que essa tabela relacionada à série 3, cuja tolerância é de 20%. Então, serão 3 posições. Posição 0, posição 1, posição 2. Na figura acima do lado esquerdo, nós temos 3 resistores. Resistor número 1, resistor número 2 e resistor número 3. Será que eles pertencem à série E3? Prestem bem atenção. Eu quero que vocês lembrem que a série E3 não apresenta a faixa de tolerância. Ou seja, se você observar os 3 resistores que estão lá em cima, eles têm as 2 faixas, que é a primeira e a segunda, correspondente ao número significativo. Existe a terceira faixa, que corresponde ao número multiplicador. E existe a quarta faixa, na cor dourada, que corresponde a um número em porcentagem que designa a tolerância daquele componente. Como eu disse que a série E3 não apresenta a faixa de tolerância, então estes 3 resistores aqui não estão nesta série. Eles pertencem à série E24, pois a faixa de tolerância é dourada e o dourado corresponde a um valor de mais ou menos 5%. Eles estão inseridos aqui nessa década. Pode ver que temos 24 resistores e todos eles têm a quarta faixa na cor dourada. Observe que agora nós temos uma tabela completa de uma década da série 24 e nós vemos que os 3 primeiros resistores da tabela são 10 ohms, 11 ohms e 12 ohms. Se você prestar atenção nos slides anteriores, você verá que as cores que estão naqueles resistores correspondem a esses valores, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Então a tabela completa fica assim: 10 ohms, 11 ohms, 12 ohms, 13 ohms, 15 ohms
16 ohms, 18 ohms, 20 ohms, 22 ohms, 24 ohms, 27 ohms, 30 ohms, 33 ohms, 36 ohms, 39 ohms, 43 ohms, 47 ohms, 51 ohms, 56 ohms, 62 ohms, 68 ohms, 75 ohms, 82 ohms e, por fim, 91 ohms, totalizando 24 resistores por década. Vamos voltar à série E3. Observando a equação, nós vamos descobrir quais serão os algarismos que serão colocados dentro da tabela na posição 0, posição 1 e posição 2. Calculando então, K é igual a raiz cúbica de 10 elevado a 0. Lembrando que o 3 do índice ele vem da série E3. E o 0, que está lá no expoente, ele vem da posição que neste caso é a posição 0. Continuando a continha, K é igual a 10 elevado a 1/3, tudo isso elevado a 0. Resolvendo então 10 elevado a 1/3, resulta no número 2,15. E este número eleva a 0. Lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, K é igual a 1. Este será o algarismo que a gente vai colocar lá dentro da tabela, na posição 0. Eu quero que você observe que vai aparecer um resistor ali que tem as duas faixas de números significativos, tem a terceira faixa que corresponde ao número multiplicador, mas não existe a quarta faixa. Então, esse resistor é um resistor de 3 faixas e corresponde a uma tolerância de 20%, pertencendo então à série E3. Bem, pessoal, agora vamos calcular o resistor que fica na posição 1. Na verdade, nós estamos calculando o algarismo que vai na posição 1 da tabela. Tá? Então, observe que dentro ali dos parênteses, nós vamos ter a mesma equação, ou seja, a raiz cúbica de 10, porque nós estamos falando da mesma série. Tá? O que muda nesse momento é o expoente. Por quê? Porque nós estamos falando da posição 1. Então, no lugar da letra M, nós vamos colocar o expoente 1. Ok? Ficando assim, raiz cúbica de 10 elevado a 1. Resolvendo, fica assim. 10 elevado a 1/3, tudo isso elevado a 1. Então, 10 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 2,15. Então, na nossa equação fica assim, 2,15 elevado a 1 é a mesma coisa que 2,15, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Lá na tabela, o que nós vamos colocar na posição 1? Nós vamos colocar 2,2, porque será um número usado por aproximação. Ok? Observe o segundo resistor que vai aparecer ali. Agora nós vamos fazer um cálculo do resistor da posição 2. Pessoal, parece que é um pouco cansativo, mas observe bem que acaba sendo repetido. Tá? A única coisa que a gente vai modificar agora somente são os expoentes. Então, voltando na equação, raiz cúbica de 10. O que vai mudar agora, o expoente, nós vamos trocar a letra M pelo algarismo 2, porque nós estamos falando da posição 2, ok? Então, resolvendo isto, lembrando, raiz cúbica de 10 é 10 elevado a 1/3, que é a mesma coisa que 2,15. E tudo isso será elevado ao quadrado. Então, fica assim, 2,15 elevado ao quadrado.
Repetindo, 2,15 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4,62, porque eu estou multiplicando o 2,15 por 2,15, ok? Novamente falando, o fabricante ele decidiu, por aproximação, colocar o resistor 4,7. Tá joia? Então lá na tabela nós vamos colocar 4,7 na posição 2. Observe o terceiro resistor da série E3. Agora sim nós temos uma tabela completa para esta década. Observe o primeiro resistor. 1 e 0, ou seja, faixa 1 é a cor marrom, marrom vale 1. Faixa 2, 0, porque o preto vale 0. Então vai ficar 10. E a terceira faixa, na cor dourada, é a mesma coisa que eu multiplicar esses 10 por 0,1. Então esse resistor vai valer 1 ohm. Agora observe o segundo resistor. A primeira faixa é vermelha e a segunda faixa é vermelha. O vermelho corresponde ao algarismo 2. Então nós temos 22 e este número deverá ser multiplicado pelo que está na terceira faixa. Como a terceira faixa é da cor dourada, então o 22 será multiplicado por 0,1. Então esse resistor terá um valor correspondente a 2,2 ohms. Agora, no terceiro resistor, nós temos a primeira faixa amarela. O amarelo corresponde ao algarismo 4. A segunda faixa é roxo ou lilás. E essa cor determina que aquela faixa terá o algarismo de número 7. Então, 4 e 7, 47. Multiplicando pelo 0,1 da terceira faixa, esse resistor terá um valor de 4,7 ohms. Pessoal, esse assunto não para por aqui. Em outro vídeo eu estarei mostrando para você o gráfico que foi gerado a partir dessa equação, ok? Lá você poderá visualizar melhor sobre como se distribuem as décadas. Obrigado por assistir e mantenha-se inscrito no canal para acompanhar nossos estudos.